Boa noite, queridos amigos do canal da Comunhão Espírita. Uma alegria imensa estar aqui com vocês nesse primeiro dia do ano de 2025. Uma alegria de começarmos mais um ciclo, mais um ano, mais uma oportunidade de estarmos juntos. Esse período que se divide e nos traz, nos lembra da renovação, nos lembra da necessidade de mudança e da renovação dos nossos compromissos. Tem um poema do Carlos Drummond de Andrade, com o qual eu quero abrir esse nosso encontro de hoje e que fala justamente disso. Ele se chama Tempo e é muito conhecido e muito repercutido nesse período do ano. E ele fala assim: quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para diante tudo vai ser diferente. Para você, desejo o sonho realizado, o amor esperado, a esperança renovada. Para você, desejo todas as cores desta vida, todas as alegrias que puder sorrir, todas as músicas que puder emocionar. Para você, neste ano novo, desejo que os amigos sejam mais cúmplices, que a sua família seja mais unida, que a sua vida seja mais bem vivida. Gostaria de lhe desejar muitas coisas, mas nada seja suficiente. Então desejo apenas que você tenha muitos desejos, desejos grandes, e que aqueles possam mover você a cada minuto no rumo da felicidade. Assim diz o nosso mineiro e poeta Carlos Drummond de Andrade. E com esse início, eu convido vocês a elevarmos o nosso pensamento a Deus neste novo ano que se inicia, agradecer por tudo o que já vivemos no ano de 2024, nos anos anteriores, em toda essa vida que nós vivemos, que nós temos a oportunidade de viver, em todas as nossas inúmeras existências que nós já passamos. Tudo o que nós já vivemos, aprendemos, sofremos até mesmo, nos alegramos, vivemos, comemoramos, tudo é patrimônio nosso, patrimônio do nosso coração, da nossa alma. E nós devemos ser gratos por tudo isso, porque foi o que nos conduziu até aqui. Também devemos ter esse compromisso, como Santo Agostinho nos ensinou, de analisar, pensar, refletir sobre o rumo que a nossa vida está, sobre como estamos recebendo da vida aquilo que já plantamos e pensar, se necessário, em mudar as nossas escolhas, em consolidar aquilo que precisa ser consolidado e renovar aquilo que precisa ser renovado no nosso coração, em mudar as nossas atitudes para que as respostas sejam diferentes, para que a gente possa ter resultados diferentes do mundo, para que a nossa colheita seja diferente. Pedimos que a nossa espiritualidade querida, a nossa espiritualidade maior, aqueles que nos amam, nos orientem em nossa caminhada, nos deem força e coragem para suportar as dores, para fazer as mudanças e também para suportar as alegrias da vida com discernimento e com paciência e temperança. Pedimos que sejamos sempre dispostos a agir, a mudar, a trabalhar, e que Deus encontre em nós sempre uma mente aberta, um coração sempre pronto e mãos operosas. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre, e que nós estejamos com Ele. Que assim seja. Então, meus amigos, hoje um novo tempo se inicia, um novo ano que marca para nós novas oportunidades, novos caminhos. É um período em que nós costumamos repensar a nossa vida, repensar as novas escolhas, fazer novos compromissos, reiterar aqueles que nós temos reiterado, ver onde nós estamos errando, ver naquilo que nós estamos acertando e como podemos acertar ainda mais, como manter aquilo que precisa ser mantido e como mudar aquilo que precisa ser mudado, redimensionar as nossas forças, repensar se aquilo que nós não conseguimos fazer realmente deve continuar nas nossas promessas e nas nossas trajetórias, ou se precisamos redimensionar, mudar ou alterar tudo realmente, para que seja um ano diferente.
Então, sempre costumamos, nesse período, fazer essas reflexões. Santo Agostinho, aqui no Livro dos Espíritos, na questão 919, nos diz que nós devemos fazer isso com frequência, não apenas uma vez por ano, quando muda esse tempo de que Carlos Drummond nos fala, não apenas no período do nosso aniversário, que é um período reflexivo, não apenas quando temos oportunidades ou quando perdemos oportunidades ou pessoas queridas, como sofremos derrotas da vida, mas que esse pensamento deve ser contínuo diante da nossa vida. Nós devemos pensar nisso sempre e com qualidade. Devemos devotar a isso nosso tempo e nossa energia, para que nós consigamos fazer as nossas escolhas sempre diárias. Santo Agostinho diz que nós devemos todos os dias pensar como foi o dia, onde eu errei, onde eu acertei, como eu poderia ter feito diferente, como as pessoas receberam aquilo que eu dei para elas, aquilo que eu não dei, como eu me senti diante das inúmeras escolhas e das atitudes que eu tive na vida, diante das atitudes que as pessoas fizeram na vida, o que eu devo manter e o que eu devo fazer diferente. Então, o início do ano também é um convite para isso, que a gente não espere até o primeiro dia de 2026, ou o aniversário, ou alguma ocasião marcante, para que a gente refaça os nossos planos, para que a gente refaça as nossas avaliações, mas que a cada dia, a cada semana, a cada curto período, em cada ocasião, a gente consiga fazer isso sempre, e que isso seja a nossa marca. Mas como fazer, o que buscar, o que deve ser o nosso norteador, né? Joana de Ângeles tem um texto que está no livro O Homem Integral, eu acho que, se eu não me engano, é o último, ou um dos últimos, que chama O Homem em Busca do Êxito. Para mim, é uma das marcas, e eu sempre leio e releio esse texto, e gosto muito de ter ele sempre nas minhas considerações. E o que Joana de Ângeles nos diz? Ela nos diz que todos nós buscamos a felicidade. Não existe ninguém que queira ser triste, não existe ninguém que queira ser derrotado, não existe ninguém que queira sofrer. É da natureza humana, pelo menos, né? Pode até haver alguém que temporariamente esteja numa melancolia que o induza a buscar o sofrimento, ou a buscar o desprazer, ou a permanecer nele. Mas é da natureza humana a busca pelo progresso, pela felicidade, pela melhoria, pelo crescimento. Isso é uma lei divina, a lei do progresso e a lei também da felicidade. Nós todos somos criados para ser felizes, para ser perfeitos, para ser melhores, para melhorar em cada ocasião, em cada dia, e para sermos um com Deus em toda a sua divindade. Nós todos nascemos deuses e somos talhados para nos encontrar cada vez mais com a nossa divindade e cada vez mais sermos felizes, perfeitos e melhores na nossa vida. Mas a gente cai no mundo na escuridão, e nessa escuridão a gente se perde e não entende. Embora tenhamos dentro de nós essa busca pela felicidade, não compreendemos onde encontrar a felicidade e nos perdemos nessa busca. É como se a gente estivesse num quarto escuro, sem saber como lidar, sem saber os obstáculos que ali estão. Então a gente dá um passo e bate em alguma coisa que nos machuca, dá outro passo e vê que a gente está tocando em algo que nos fere. A gente mexe a mão e ouve o barulho de alguma coisa quebrando, quebrada por nós. Enfim, muitas vezes a gente não consegue, mesmo os passos que a gente dá são cambaleantes e tateando, pensando que mais adiante pode ter um obstáculo, pode haver uma dificuldade ou mais algo pode se quebrar. Então a gente não consegue andar convenientemente. Por outro lado, se alguém acende uma luz nessa sala, eu consigo enxergar o caminho, consigo enxergar o que há ali. E dentre as coisas que estão ali, podem ter coisas que são prazerosas para mim, podem ter coisas que vão me ajudar, que vão, enfim, fazer parte do meu caminho e até me orientar rumo à saída. Então, uma luz que se acende no caminho consegue nos fazer perceber onde nós estamos e qual a melhor maneira de lidar com aquela nossa permanência naquele lugar e com o encontro da saída, para que a gente tenha uma visão mais ampla e um mundo mais amplo. Então, a gente consegue se situar melhor onde nós estamos. E o que é
essa luz, o que é esse guia que nos orienta na busca da felicidade, na busca do que todos nós queremos, porque às vezes a gente busca a felicidade nas coisas perecíveis, como o próprio Cristo falou, nos tesouros que a traça rói e que o ladrão rouba, e nessa felicidade nós nos perdemos. Nessa busca nós encontramos a dor e muitas vezes encontramos a transitoriedade do mundo, mesmo aquilo que mais nos alegra, que nos parece vitória no momento seguinte pode ser dor e derrota. Mas quando nós colocamos os nossos tesouros na vida imperecível e nos valores imperecíveis da alma, aí sim, nós criamos laços eternos, nós criamos bens eternos e criamos felicidade eterna. Jesus falou disso para nós inúmeras vezes. Ele falou para muitas pessoas e falando para essas muitas pessoas, ele falou para nós, porque cada palavra que ele falava de vida e deixava um legado que se estendia a todas as pessoas. Então ele falou para a mulher, para a samaritana do poço que ele encontrou, da água da vida, que ele tinha aquela água da vida eterna e que essa água poderia matar definitivamente a nossa sede, em detrimento das águas do mundo, que não eram capazes de matar a sede. E aí a gente lembra dos vícios, né? Daquelas águas que a gente bebe e precisa beber de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E quanto mais a gente bebe, mais sede a gente tem. E mais a gente precisa de água e menos a gente consegue se hidratar. Eu sempre conto a história de um livro que eu li quando eu era adolescente ainda, e que me marcou muito, porque trouxe um conhecimento que dialoga muito, muito com essa fala do Cristo. E ele fala da história de jovens náufragos que estão no mar, à deriva. E quando eles estão com sede, com muita sede, eles têm uma tendência que a maioria dos náufragos tem, de buscar beber a água do mar. Só que é explicado a eles o seguinte, que aquela água salgada, ela traz mais sede, ela não resolve aquela sede. Ela traz mais sede ainda e desidrata o corpo, porque o sal, ele retira a água do corpo, retira a água das células e faz com que elas sintam ainda mais sede e perca a pouca fonte de água que ela tem. Então, quando um náufrago desesperado bebe água salgada, ele apressa o seu processo de perecimento e faz com que ele tenha ainda mais sede, ainda mais fome, ainda mais desespero naquela privação. Então, o que foi o conselho dado para eles? Naquele momento, os céus estavam formando uma chuva. Então, disse, olha, pegue tudo o que você puder, a lona do barco, algum dispositivo, algum recipiente que você tenha, e acolha essa água, porque a água da chuva, essa sim, é abundante, é saudável e é a água da vida. Então, acolha essa água da chuva, porque com essa água você vai conseguir matar a sua sede e sobreviver a essas dificuldades. E assim eles fizeram. Amarraram a lona do barco e colocaram todos os vasilhames que eles tinham e recolheram aquela água. E aquela água conseguiu matar a sede e permitiu que eles sobrevivessem até que eles conseguissem o resgate, que foi tão esperado e tão comemorado. E isso é Jesus. Jesus é a água da vida. Ele é aquela água que vem do céu. Ele fala que ele é a vida e a vida em abundância. E assim é a água da chuva. É a água que vem pura, que vem doce, que vem pronta para matar a nossa sede, para restabelecer a vida, não apenas dos seres humanos, mas a vida de todo o universo. A chuva faz com que as plantações nasçam saudáveis, faz com que os animais consigam estar bem. Ela é a vida para todos os seres que existem na Terra. E ela traz essa renovação. Então, quando a gente deixa de confiar nessas águas do mundo, nessas águas salgadas, que não nos matam a sede e apenas nos dão mais sede, aumentam a nossa sensação de escassez e retiram até mesmo o pouco que nós temos, nós confiamos que a água da vida virá. Confiamos que tudo aquilo que precisamos virá na forma dessa água abundante que nos traz aquilo que nós precisamos. Da mesma forma, ele falou do pão da vida. Jesus estava lá diante de uma multidão faminta
que ouvia ele, que estava ouvindo ele desde o dia, e nada tinha para comer. Tinha apenas 2 pães, 5 pães e 2 peixes, que seriam insuficientes para poder saciar a fome daquela multidão. E Jesus, vendo aquilo, pede aos discípulos que tragam e multiplica aqueles pães de forma que ele consiga alimentar toda aquela multidão. E todos saíram saciados. Mas Jesus já tinha dado uma lição de confiança daqueles que buscam o reino, que serão saciados em sua fome material. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Mas ele foi além na sua lição. Ele deixou claro que não apenas sacia a fome do corpo, dando o alimento que as pessoas precisam, material, que todos nós precisamos. Estando no mundo, precisamos viver de acordo com o mundo. Estando na terra, precisamos nos alimentar. Estando no corpo, precisamos satisfazer as necessidades do corpo. As necessidades de alimento, de segurança. A pirâmide de Maslow mostra bem. Nós temos as necessidades básicas e elas precisam ser supridas. Então, Jesus está ali para suprir as nossas necessidades. Suprir o pão da vida, o pão material que nós precisamos, mas também o pão espiritual. Naquele momento ele fala que ele é o pão da vida, o pão que mata a verdadeira fome, a fome do espírito. E aí as pessoas não quiseram escutar e foram se retirando, até que, depois que todos se retiraram, permaneceram apenas Jesus e os 12. E aí Jesus perguntou, e vocês também vão se retirar? Depois de saciada a fome do corpo? E aí Pedro disse, para onde iríamos, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Então Jesus, além da fome do corpo, que é necessária e que nós temos confiança de que com trabalho, com discernimento, com esforço nosso e com confiança em Deus, nós seremos saciados, também sacia a nossa fome da alma, a nossa fome, a nossa busca interior, a busca do espírito, a busca mais essencial do ser humano. Então, nos mantendo em Jesus, nós teremos as nossas fomes saciadas. A fome material e também a fome espiritual. A fome de afeto, a fome de amor, a fome de crescimento e a fome de Deus, sobretudo. Sendo que tudo aquilo que vem de Deus nos sacia inteiramente. E como saber onde buscar Jesus e onde buscar a felicidade? Onde buscar isso? Essa água da vida eterna, esse pão da vida eterna. No Livro dos Espíritos tem uma questão logo no início da 3ª parte, que nos diz assim, pergunta, o que é o bem e o que é o mal? E aí a resposta é uma resposta quase tautológica, mas que traz uma verdade que é essencial. Ela diz assim, o bem é tudo aquilo que vem de Deus, e o mal é tudo aquilo que lhe é contrário. Então, quando nós queremos saber o que é o bem e o que é a vontade de Deus, devemos analisar de acordo com aquilo que nos é dado, que nos é proposto, de acordo com as situações que nos são colocadas na vida e de acordo com aquilo que nos é dito e entregue. Então, sabemos quais são os princípios de Deus e devemos nos reger de acordo com eles, como o próprio Jesus nos ensinou. Então, eles devem ser o nosso norte. Sabendo disso, devemos pautar o nosso julgamento e as nossas ações com base nessas leis e nesses princípios divinos. Então, o que é a essência de Deus? A essência de Deus é a vida, é o amor, é a liberdade, é a plenitude, é a generosidade, a fraternidade, é a bondade, é a mansuetude, é o amor. Então, se isso está presente, nós estamos cumprindo as leis de Deus e estamos fazendo bem. Mas se isso não está presente, não adianta ninguém vir falar de Deus com os lábios. Não adianta ninguém vir propor coisas que aparentemente são boas para nós. Mas nós vivemos uma fé raciocinada. Devemos ter o discernimento e ter também a disposição de perceber. Então, se alguém nos propõe, ou em nome de Deus nos fala de coisas que aniquilam o nosso próximo, que diminuem a alegria, que diminuem a potência de viver daqueles que estão ali, que diz que quer o nosso bem,
mas nos trata com violência, diz que quer o melhor para nós e para as outras pessoas, mas age de forma a diminuir os outros, age com desamor, age com discriminação, age com violência, age com pequenez, não estamos falando do bem. Se, por outro lado, falamos de condutas que ajudam, que multiplicam os bens, que tratam com amor, que enobrecem o ser humano, que falam de justiça, de coragem, de fraternidade, de benevolência, aí está o bem. Aí está Deus. Na questão 165 do Livro dos Espíritos, é uma questão pequena, simplíssima e de fácil compreensão. Está aqui, vou pegar o meu Livro dos Espíritos agora para me socorrer, questão 625, me desculpem o erro, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Essa é a menor resposta do Livro dos Espíritos. E ela tem 5 letras e um nome. E esse nome é Jesus. Então, quando devemos perceber e buscar um guia e um modelo para a nossa conduta, para a nossa vida e para a busca da nossa felicidade, esse modelo é e deve ser Jesus. Ele veio ao mundo para nos exemplificar como buscar a felicidade, como ter a união com Deus. Ele que é um espírito puro e que já tem essa união de uma forma muito mais consolidada, que já está muito próximo de Deus e que já conhece toda essa trajetória sobre a qual nós estamos passando. Ele aceitou ser o governador do nosso planeta e acompanhar a Terra desde a sua formação, desde que ela foi ainda idealizada. Cada passo, cada momento, cada circunstância, cada vida que nasceu está sob os cuidados desse nosso governador. E ele aceitou também algo que já estava previsto desde o início, que já estava planejado desde o início, que ele encarnaria aqui na Terra para nos servir de guia, para nos servir de modelo, para com a sua vida exemplificar aquilo que é o bem, aquilo que é a presença de Deus, o que é a lei divina e como nós devemos nos aproximar cada vez mais dela. Então devemos interpretar a vida de Jesus, a vinda dele aqui na Terra, e cada passo, cada momento da vida de Jesus como um exemplo, como um guia, como um modelo. Então, se eu quiser saber como evoluir, como me aproximar de Deus, como ser uma pessoa de bem, como buscar melhorar e chegar à felicidade e à perfeição, chegar a ser deuses, como Jesus nos fala, eu devo olhar para Jesus, para a forma como ele faz, para a forma como ele age, como ele fala e como ele se portou diante de cada situação que existiu na vida dele. Devemos pensar, em primeiro lugar, que ele optou pela simplicidade. Ele que poderia tudo, que acompanhou toda a formação do planeta, cada célula, cada ser, cada vida, e que poderia escolher qualquer forma de chegar aqui. Ele poderia descer em arrebatamento, poderia descer como o homem mais poderoso do planeta, poderia ditar todas as normas e impor todas as leis para que a gente seguisse. Mas assim, ele não estaria se aproximando nem nos aproximando de Deus, porque afinal de contas a liberdade também é uma lei divina. Então ele optou por vir na plena humildade. Ele que foi recebido por uma estrela, foi recebido por milhões de estrelas, que teve seu nascimento celebrado por anjos, nasceu numa manjedoura, de uma mãe e um pai extremamente simples. E quis viver nessa simplicidade. Viveu como uma criança do seu tempo. Viveu na simplicidade, claro, sempre em contato com Deus, sempre em contato com a sua divindade. Mas optou por ter aquela simplicidade da criança, por seguir a profissão de carpinteiro que era do seu pai, por viver nas casas simples e humildes, por estar junto com a natureza que ele tanto amava, por ter uma vida que exemplificava a humildade e a simplicidade. Aquele homem tão poderoso, tão forte, o mais poderoso de todo o mundo, optou por ser simples e humilde e por se colocar diante das circunstâncias que qualquer ser humano se colocaria e estar ali daquela forma. Ele, a cada momento da sua vida, disse, conviveu e
se comportou de formas que são exemplos para nós. Cada segundo, cada momento da vida dele é um exemplo. E algumas coisas são importantes na vida de Jesus e são exemplos para todos nós. A forma como ele encarava as outras pessoas, como ele via sem julgamento, como ele percebia cada pessoa e ele sabia, diante de cada pessoa, como ela estava, o que ela era, o que ela já havia feito e quais as possibilidades reais que ela tinha até de redenção naquele momento. Mas ele dava oportunidade a todos e jamais negava um pedido de auxílio quando feito de coração. Então, qualquer um que se aproximasse dele e pedisse o auxílio, recebia o auxílio de Jesus e era curado, era ajudado, era sempre, de alguma forma, colocado o amor de Jesus em prol daquela pessoa. Quando ele estava nas bodas de Caná, ali ele estava numa festa de casamento de seus parentes, de seus amigos, e ali vivendo as coisas do seu tempo que ele nunca se negou a viver. Jesus participava de todas as festas do seu povo, viajava como eles, comia como eles, dormia como eles, morava nas mesmas casas que eles e fazia tudo o que qualquer homem do seu tempo fazia. Mas ele era também, ao mesmo tempo, completamente diferente, como ele veio a dizer para nós no futuro. Quando ele falou com os discípulos após a última ceia, num discurso que está ali em João, de 13 até 18, um discurso belíssimo que ele faz para os seus discípulos, que somos todos nós. E ele diz que aqueles discípulos estão no mundo, mas não são do mundo. Então eles vivem o mundo em tudo o que o mundo lhes oferece, mas, ao mesmo tempo, eles têm os valores do céu, têm os valores que são colocados por Deus. Então os discípulos de Jesus vivem no mundo, vivem as regras do mundo, mas ao mesmo tempo seguem o caminho, que é o caminho do cristão, o caminho daquele que vem levar e se comportar de acordo com os tesouros da alma que existem ali dentro de cada um de nós. Então Jesus trouxe esses tesouros da alma e mostrou, da mesma forma como ele se colocou quando perguntaram para ele uma questão de direito tributário, uma questão se as pessoas devem ou não pagar os tributos, ele pergunta, né? Vira a moeda para mostrar que as moedas têm dois lados, que tem também um outro lado, e pergunta: quem está do outro lado dessa moeda? Quem estava do outro lado era a figura de César. Então nós somos esses cristãos que vivemos dos dois lados da moeda. Nós somos seres divinos e vivemos como seres divinos. Nós somos cristãos e emissários de Deus no mundo. Somos os seres que representam Deus no mundo e que têm Deus, mas ao mesmo tempo somos seres do mundo. E por isso nós também cumprimos as regras do mundo. Embora nós vivamos no mundo sem ser do mundo, mas não podemos deixar de nos estar aqui. Enquanto seres corporais, nós sentimos tudo o que todos os homens sentem. Sentimos fome, sentimos sede, sentimos necessidade, sentimos cansaço. E precisamos atender o nosso corpo. Vivemos em sociedade e precisamos atender às normas sociais, precisamos atender às normas do nosso tempo. Mas precisamos também transcender todas essas normas. Precisamos trazer o significado divino que existe em nós. Precisamos trazer o Deus que existe em nós, que habita em nós, para cada lugar. E aí Jesus falou para nós nessa passagem e falou também para Paulo mais adiante, algo que é fundamental. Quando Paulo encontrou com Jesus no caminho da cidade de Damasco e percebeu que estava diante da grandeza divina, daquele emissário de Deus, do Messias prometido para o seu povo e para todos nós, ele perguntou a Jesus: Senhor, que queres que eu faça? E aí Jesus disse a Saulo, naquele momento: Saulo, vai até a cidade e lá será dito o que você tem que fazer. E essa frase tem um significado tão importante, porque o que ele diz, para muito além de pedir que Paulo vá até Damasco? Ele diz para cada um de nós o seguinte: que o cristão existe no mundo,
Então, nós precisamos ir até a cidade, não precisamos nos manter afastados delas. E o que Cristo quer de nós e o que Ele tem para nós não está fora do mundo, mas está ali na cidade. Estando ali nas vivências do dia a dia, na vivência do mundo, nas nossas necessidades, nas necessidades dos nossos irmãos, nas nossas alegrias e nas alegrias dos nossos irmãos, nos nossos defeitos, nos nossos vícios, nas nossas virtudes e também nas virtudes dos nossos irmãos, na convivência, ali nós encontramos as oportunidades de trabalho. Então, para que a gente siga a Jesus, como Saulo, que se tornaria Paulo, estava se propondo a fazer naquele momento, nós precisamos ir para a cidade e esperar que Jesus nos diga o que fazer. E isso vale também na nossa busca por felicidade. Onde está a minha felicidade? Ocupe os espaços do mundo, ocupe o seu espaço na sua família, ocupe o seu espaço no seu trabalho, ocupe o seu espaço na sociedade, nos seus estudos, em qualquer lugar que você esteja. Vá até a cidade, vá até cada lugar em que você é designado e dentro desse lugar, encontre ali o seu espaço, encontre ali a sua tarefa, encontre ali o seu sentido. E em cada lugar nós encontramos um sentido, em cada espaço nós encontramos uma oportunidade, em cada pessoa, em cada presença, em cada lugar nós encontramos um sentido maior. Eu me lembro de uma passagem da vida do Haroldo Dutra Dias, que ele nos conta, né? Que ele tinha se tinha sido nomeado juiz, e que ele tinha saído da capital, onde ele já tinha um trabalho, já tinha inúmeras edificações, inúmeras tarefas, e que ele estava se sentindo inútil ali. Era uma cidade pequena, um juiz, quando passa no concurso, ele vai para cidades pequenas, e ele estava afastado de tudo, afastado dos seus amigos, afastado das suas tarefas, afastado daquilo que era importante para ele. E ele se sentia desolado diante disso. Teve até uma depressão, né? Porque, enfim. E ali ele era o juiz da cidade e várias pessoas precisavam dele, mas ele fazia os trabalhos que era necessário burocraticamente, torcendo e querendo, trabalhando para que ele pudesse sair dali o quanto antes. E nisso, ele um dia foi procurado por uma freira, uma irmã de caridade, que tinha um trabalho muito importante com crianças ali no local, que esse trabalho dependia da atitude do juiz, né? A gente sabe que muitas instituições que trabalham com crianças, a grande maioria delas, dependem do juizado até de infância e juventude para a sua sobrevivência e para parcerias que podem ser feitas. Então, aquele trabalho dependia da boa vontade e do exercício bom do trabalho daquele juiz. E ele estava, digamos que, não dando a atenção devida a essas necessidades e aquilo que ele poderia fazer. Então, aquela pessoa vai lá, procura, ele expõe as necessidades e ele, sem perceber, trata burocraticamente, friamente, até impõe alguns obstáculos que deveriam ser, que ocorreram para os pedidos que aquela pessoa fez, né? E aí ela saiu de lá um pouco desolada, mas antes de sair ela ouviu uma voz, teve uma intuição no coração dela, e essa intuição dizia para que ela dissesse para ele uma frase muito simples: floresça onde você for plantado. E aí ele compreendeu, não imediatamente, mas acredito que em conversa com os mentores dele ficou claro o significado disso para ele, que ali era o lugar onde ele podia fazer a diferença naquele momento. Se ele estava ali, e ali tinha sido designado para que ele estivesse, ali ele podia trabalhar. Ele podia não ter todos os amigos que ele tinha, não podia ter todas as oportunidades, tudo aquilo que ele já havia feito. Mas se ele estava ali, havia sim coisas que ele podia fazer. Ele podia fazer toda a diferença ali naquele lugar. Então, depois daquilo, depois de cair a ficha finalmente para ele chamou aquela irmã, ouviu de uma forma mais cuidadosa os pedidos dela, repensou com o coração aberto, e então ele pôde atender e fazer toda a diferença. E a partir dali, ele conseguiu realmente trabalhar e melhorar as condições daquele lugar, e melhorar a si mesmo. E até hoje aquela pessoa é uma grande amiga dele.
Então, em qualquer lugar que a gente esteja, a gente pode fazer essa mesma pergunta. O que eu posso fazer aqui? De que forma eu posso contribuir para que eu possa ser melhor nesse lugar? E para que esse lugar possa ser melhor, graças a eu estar aqui, né? Acender a nossa luz, porque Jesus nos chamou a ser luz do mundo. E chamando a ser luz do mundo, ele nos chamou a acender e a mostrar, como eu falei, de repente, uma pequena luz que tire as pessoas do escuro, que tire a dor, que tire a insegurança, que tire o medo de todas elas. E que faz com que elas tenham uma centelha, como uma pequena vela que a gente acende. A gente pode não ter capacidade de acender um holoforte, pode não ter capacidade de acender uma grande luz, mas uma pequena vela, uma pequena lanterna que a gente acende já pode fazer grande diferença. E acendendo uma vela, eu consigo acender as velas de muitas outras pessoas sem diminuir a minha luz. Eu consigo estar e iluminar ao mesmo tempo, né? Uma vela, a gente sabe, se eu tenho uma luz de uma vela que está fraca, mas eu me uno a outra vela, é impressionante, né? Porque eu não diminuo a minha luz, pelo contrário. A partir de um determinado momento, eu tenho uma vela que está relativamente fraca e eu encontro outra que está apagada. Quando eu acendo aquela outra vela, o que acontece? Gera uma chama maior e as duas velas ficam com chamas grandes. Isso é que é interessante. Além de fortalecer a minha chama, eu ainda contribuo para acender e manter viva. E se aquela outra vela acende outras velas, e se a minha vela acende outras velas também, isso pode ser multiplicado ao infinito. Uma pequena luz pode acender milhares de outras luzes. Pode trazer esperança para muitas vidas. Ele fala também que nós somos o sal da terra. Então, quem já comeu algo sem sal, né? Insosso, sem tempero, então não tem graça, né? Eu me lembro, eu conto essa história de que a primeira vez que eu fui fazer arroz na minha vida, eu segui a receita do pacote, e no pacote não dizia para colocar sal. Então fiz arroz, refoguei, coloquei água, e quando eu terminei de fazer o arroz, estava aquele arroz sem sal nenhum, totalmente sem gosto. E faz diferença, né? Então ser cristão é adicionar tempero, adicionar sabor. No Nordeste, de onde eu venho, a gente usa muito carne de sol, né? E o que é a carne de sol? Por que ela surgiu? Porque as pessoas caminhavam grandes períodos pelo sertão e não tinha geladeira. Então o sal era uma forma de conservar. E com o sal, aquela carne que apodreceria fácil, duraria mais muito tempo. Duraria grandes viagens e serviria de alimento por um período muito mais longo. Então, também é isso, ajudar a manter e a multiplicar. Aquilo que perece rápido pelos valores do mundo, com os valores do cristão, dura muito mais. O nosso amor parental, a nossa conjugalidade, os nossos compromissos de trabalho, aquilo tudo que nos cansa, que nos enerva, quando a gente faz com amor, ele ganha uma durabilidade e uma excelência muito maiores. Se algo me cansa, mas se eu faço isso com amor, porque não deixa de cansar, não deixa de entediar, não deixa de afligir muitas vezes, não deixa de enfurecer, mas quando a gente coloca o tempero do amor, o tempero do Cristo, a gente consegue suportar e consegue levar aquilo adiante muito mais. Dificuldades que nos venceriam facilmente, que apodreceriam qualquer relação e qualquer situação da nossa vida, quando olhadas com os olhos do Cristo, quando olhadas com os olhos das leis divinas, a gente consegue suportar e consegue melhorar. E ainda é uma delícia, né? Porque eu adoro carne de sol. Então, a gente consegue transformar para melhor e fazer com que aquilo que nos mataria até consiga nos alimentar muito mais e que a gente consiga transformar esses ambientes. Então, é isso que nós somos convidados a cada dia, a renovar, mas renovar com Cristo, renovar de acordo com as leis divinas, renovar com essa água de abundância, com essa confiança, a nos curar diante do Cristo que existe em nós, diante de Deus que existe em nós, atentando para essa fonte infinita, essa fonte de água, essa fonte de cura, essa fonte de amor que multiplica aquilo tudo que nós temos. Eu me lembro também
de uma cura que Jesus fez, que foi uma cura das mais belas que tem no Evangelho. Todas são maravilhosas e eu poderia ficar horas falando de cada uma delas aqui, mas eu vou falar de uma dessas curas, que é a cura da mulher hemorroíça, uma das que me toca e que me emociona cada vez que eu leio e que eu me lembro dela. Por quê? Aquela mulher estava em pleno sofrimento, sugada pelo mundo. Ela tinha um fluxo de sangue ininterrupto, um fluxo que consumia todas as suas energias, que consumia toda a sua força vital, que consumia tudo que existia. Então ela estava anêmica, ela estava fraca, ela estava com dor e praticamente desistente em relação à vida. E além de ter dificuldades físicas, dificuldades materiais, ela tinha também as dificuldades sociais, porque naquele período, para aquela sociedade, a mulher com fluxo de sangue, ela não poderia nem sequer dirigir a palavra às pessoas, não podia estar em locais públicos, frequentar o templo, frequentar nem mesmo as atividades mais corriqueiras do dia a dia, como ir ao mercado. Então ela tinha dificuldades absurdas na vida dela, intransponíveis, e aquilo estava tornando a vida dela praticamente inviável. Esse sangue, essa coisa que se esvai. E quantos de nós não temos esses fluxos, essas dificuldades que acabam com nossa energia, que acabam com tudo o que nós temos, essas enfermidades da nossa alma e do nosso corpo mesmo, que nos consomem e nos incapacitam quase que completamente diante da vida. Mas ela já, sem esperanças, ouviu falar daquele profeta, daquele homem que curava, daquele que estava ali, que era capaz de fazer a diferença, que era capaz de mudar a vida dela. E o que ela fez? Teve esperança. Acendeu-se nela a certeza, a confiança de que ela poderia ser curada por aquele homem que ali estava. E aí ela procurou descobrir, atuou positivamente, procurou descobrir por onde ele passaria, onde ele estaria, e se colocou ali no caminho. Chegou antes que todo mundo. É como se fosse o concurso mais esperado, ou o show mais esperado que ela tinha que ir, que é aqueles que a pessoa acampa e amanhece ali. Ela fez a mesma coisa. Ela acampou e amanheceu ali esperando por Jesus, onde ele estava, se colocou no caminho por onde ele passaria. E quando chegada a hora esperada, lá vinha ele no meio daquela multidão, com os apóstolos, gente o tempo inteiro, e gritos, e enfim, multidão ali, e ela pronta naquele lugar. Quando ela viu Jesus passando no meio daquela multidão, ela estendeu a mão e tocou as vestes de Jesus. Foi o que ela conseguiu fazer. Mas esse tocar das vestes de Jesus conseguiu despertar nele aquela virtude, conseguiu extrair aquilo que ele tinha de mais puro das intenções de cura dele. Mesmo que ela não tivesse se dirigido a ele, e mesmo que ele não tivesse falado e sequer externado para ela a intenção de curá-la. Mas como ele tinha a vida, e a vida em abundância, ela conseguiu extrair dele. E ele percebeu, sensível que ele era a toda esse intercâmbio de energias. Ele percebeu e perguntou para os discípulos. Disse que alguém me tocou. E aí os discípulos, não, todo mundo está tocando todo mundo aqui, estamos no meio de uma multidão, empurra, empurra, etc. E aí Jesus disse, sim, mas alguém me tocou de uma forma diferente, porque de mim saiu virtude. E aí ela soube, porque ela sentiu também esse intercâmbio de energia. E ela disse, fui eu, Jesus. E ele soube também que era ela. E aí ele disse, tua fé te salvou. Então ali naquele momento, tinha muitas pessoas tocando, muitas pessoas querendo, muitas pessoas desejando. Mas apenas uma daquelas pessoas que ali estava conseguiu determinar-se e determinar o seu desejo, a sua confiança, a sua disposição para receber essas energias de Jesus. E esse desejo, essa disposição, essa vontade conseguiu mudar a vida daquela mulher e conseguiu extrair de Jesus a energia que ela precisava, conseguiu extrair tudo o que era importante, o que era necessário para que ela pudesse ser curada. E todos nós temos na nossa vida esses momentos decisivos, esses momentos em que nós conseguimos ser curados, esses momentos em que nós podemos tocar o Cristo, em que a nossa
determinação, com a nossa vontade, com a nossa força e com a nossa persistência, nós conseguimos mudar a nossa vida. Nós conseguimos colher essa oportunidade, conseguimos estar ali e tomar aquela decisão, tomar aquela atitude que vai mudar para sempre a nossa vida. E eu quero me lembrar aqui, vou pedir um segundinho para vocês para trazer uma parte do livro de Leon Denis, que é o livro Problema do Ser, o Destino e da Dor, em que ele fala do poder da vontade. Tem 2 trechos que eu vou me permitir citar aqui para vocês, que eu acho maravilhosos e que eu quero que vocês se lembrem ao longo de todo o ano. Um está no capítulo 20 desse livro e diz assim: querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. O homem, consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescer em suas forças na razão dos seus esforços. Sabe que tudo o que de bem e bom desejar há de mais cedo ou mais tarde realizar-se inevitavelmente, ou na atualidade ou na série das suas existências, quando seu pensamento se puser de acordo com a lei divina. É nisso que se verifica a palavra celeste: a fé transporta montanhas. Então nós somos predestinados a conseguir tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós desejamos e que está de acordo com a lei divina. Toda vez que nós conseguimos tocar a fonte abundante da vida, aquela fonte ilimitada da vida em abundância, nós conseguimos aquilo que desejamos, nós conseguimos as curas que desejamos, conseguimos tudo o que precisamos, assim como aquela mulher conseguiu. E tem um outro trecho, que é do capítulo 25, em que ele fala ainda mais do poder da nossa alma. Ele diz assim: todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber, amar. Querer, isto é, fazer convergir toda a atividade, toda a energia para o alvo que se tem de atingir, desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Saber, porque sem o estudo profundo, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem transviar-se no meio das forças que procuram conquistar e dos elementos a que aspiram governar. Acima de tudo, porém, é preciso amar, porque sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. O amor ilumina-as, fecunda-as, centuplica-lhes os recursos. Não se trata aqui do amor que contempla sem agir, mas do que se aplica a espalhar o bem e a verdade pelo mundo. A vida terrestre é um conflito entre as forças do mal e as do bem. O dever de toda a alma viril é tomar parte no combate, trazer-lhe todos os seus impulsos, todos os seus meios de ação, lutar pelos outros, por todos aqueles que se agitam ainda na via escura. O uso mais nobre que se pode fazer das faculdades é trabalhar por engrandecer, desenvolver, no sentido do belo e do bem, a civilização, a sociedade humana, que tem as suas chagas e suas fealdades, sem dúvida, mas que é rica de esperanças e magníficas promessas. Essas promessas transformar-se-ão em realidade vivaz no dia em que a humanidade tiver aprendido a comungar pelo pensamento e pelo coração com o foco de amor, que é o esplendor de Deus. Então aqui ele nos convida a exercer a nossa vontade que está sublimada por essas 3 palavras: querer, saber e agir. Então nós temos que desenvolver a nossa vontade, trabalhar para conhecer e saber cada vez mais e amar, sobretudo. Amar, porque a partir desse amor nós conseguiremos efetivar todas essas vontades e a gente conseguirá transcender tudo que existe, transcender os nossos desejos, transcender as nossas ações. Mas aqui a gente fala também de agir, né? Que é necessário agir. E Jesus falou muito disso. E eu me lembro mais uma vez de Joana de Ângeles, quando nos fala da sua resignação dinâmica. Joana de Ângeles fala
E é muito importante para nós lembrar nesse dia também que nós devemos aceitar aquilo que nós encontramos na nossa vida. Tem uma mensagem que é atribuída ao Chico, que é muito bonita, que diz que nós recebemos aquilo que precisamos, vivemos no lar que necessitamos. Nós sabemos que essa não foi a nossa primeira existência e não será a última, mas que cada existência é um presente para nós. Nós somos os herdeiros de nós mesmos, na medida em que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então, tudo aquilo que nós vivemos hoje é fruto daquilo que nós vivemos no passado e é a melhor maneira de todas as possíveis de melhorar a nossa vida hoje e melhorar o nosso futuro. Então, nessa confiança, nós aceitamos com gratidão e confiança cada coisa que recebemos, cada pessoa que recebemos no mundo, cada oportunidade, cada vivência, mesmo aquelas que nos parecem desastrosas, mas também, ao mesmo tempo, recebemos a responsabilidade de melhorar essas circunstâncias. Não é porque eu recebo uma bola atravessada que eu devo perder o jogo para o meu time. Então, eu devo ser aquele jogador que recebe aquela bola atravessada, coleta, corta e consegue o ponto. Ou que consegue receber aquela bola atravessada e fazer um levantamento perfeito para que o meu amigo consiga fazer o ponto para o time. Essa é a nossa tarefa. Mesmo aquelas coisas que nos entristecem, que nos magoam, são também presentes de Deus, presentes que nós demos a nós mesmos, mas que contém em si a semente do novo, que contém o germe de tudo aquilo que precisamos para melhorar, para crescer, mesmo as dores que precisamos, mesmo aquilo que nos reconcilia contra nós mesmos, que nos ajuda, que nos reconcilia conosco mesmos e com os nossos irmãos e que nos ajuda a compreender até as dores do outro. Carl Jung fala dos curadores feridos, aqueles que vivem as dores para que possam compreendê-las e transformá-las, transformando a sua própria vida e a vida de tantas outras pessoas que passam pelas mesmas dores. Nós não conseguimos compreender a dor se também não temos dentro de nós a capacidade de vivê-la também. Então, muitas vezes, viver uma dor nos capacita a compreender a dor dos outros e curar essa dor. E fala também da nossa esperança. E eu me lembro de uma frase de Paulo Freire, que é maravilhosa, que ele diz assim: é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E a esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se aos outros para fazer de outro modo. Então é esse o convite também que fica. Que esse ano de 2025 não seja um ano de espera, mas que seja um ano de esperança. Que seja um ano em que nós trabalhemos com resignação e coragem para mudar e melhorar a nossa vida e melhorar a vida de outras pessoas. Voltando ao Livro dos Espíritos, para a gente se lembrar um pouquinho mais, aqui eu sempre me lembro da última pergunta do Livro dos Espíritos, a questão 1019, em que diz assim: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? E qual é a resposta dos espíritos a Kardec? Eles dizem assim: o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons predominarem, porque então farão aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a Terra os bons espíritos e dela afastará os maus. E aí segue. Mas o que é para mim o recado principal aqui dessa questão? O recado principal é que nós é que transformamos a Terra. Eu sempre gosto de citar um texto que tinha na evangelização quando eu era criança, né? Que dizia que um pai e uma mãe queriam distrair uma criança, porque estava dando muito trabalho. E aí eles pegaram e deram um quebra-cabeça, pegaram da revista, rasgaram e fizeram, era um mapa mundi. E eles disseram: olha, você precisa montar esse mundo aqui e você não volte até nós enquanto você não montar. E a criança vai,
né? E eles finalmente vão ter, no mínimo, 1 hora de descanso, de sossego, porque ele vai demorar muito. Ele não conhece os países, não conhece o mundo, vai demorar muito. E aí eles deixam a criança resolvendo e 5 minutos depois a criança aparece com o problema resolvido. E com perfeição, tudo certo, tudo no seu lugar. E aí os pais dizem, mas meu filho, como é que você conseguiu resolver isso tão rápido? Você não conhece esses países, não conhece esses continentes, como é que você sabia? Ele, olha pai, eu não conheço o mundo, não conheço esses continentes, mas eu conheço o ser humano. Se você olhar bem, conheço o homem, né? Se você olhar bem, do lado oposto desse mapa mundi tinha a figura de um homem. E o homem eu conheço. Então eu montei o homem, virei o lado e montei o mundo. E é esse o desafio que nós temos, de transformar a nós mesmos. Porque quando a gente transforma nós, a gente consegue também transformar o mundo ao nosso redor. Consegue transformar a vida, né? Diz que tem uma coisa que diz, os livros não mudam o mundo, os livros mudam as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Da mesma forma, cabe a cada um de nós melhorar, porque nós mudando o mundo, nós transformando, nós alteraremos a psicosfera da Terra, que é a soma de todas as nossas emissões mentais. Se eu altero a minha, eu posso também ter forças para melhorar e alterar a do planeta, com a minha pequena contribuição, acendendo a minha pequena vela. E aí eu quero, para terminar, porque o meu tempo já está acabando, nesse primeiro dia, lembrar de um seriado que eu assistia na pandemia. Eu acho que eu estava com saudades do tempo de trabalho, né, que se chamava The Office, que mostrava um local de trabalho, né, um seriado de comédia, às vezes até um pouco cruel nas suas comédias, né, um pouco, digamos que, fora dos padrões, mas era interessante. E tinha um chefe, que era uma figura, o Michael, e ele, num determinado momento, desculpem o spoiler, mas isso já faz muito tempo, precisa sair. E aí, aquele pessoal que está ali, que trabalhou com ele durante todo aquele tempo, resolve fazer uma homenagem a ele. E é uma homenagem que eu acho que das mais bonitas, se não a mais bonita que eu já vi para alguém. Eles fazem uma música. E nessa música, eles contam cada segundo que ele já permaneceu ali. Eles veem o dia que ele entrou, o dia que ele saiu, e veem cada segundo que ele permaneceu ali. Então a música conta, acho que é 93 mil, alguma coisa assim, 93 milhões, e vai contando o tempo que ele esteve ali. E aí cada um vai colocando ali dentro daquele tempo situações que foram marcantes. Então cada um cita um momento. Eles dizem o número, eu não me lembro o que é, eu sei que era 8 milhões de segundos, alguma coisa assim. E aí eles vão, cada um diz uma pequena frase em que mostram uma coisa que ficou marcante. Então mostram para ele que cada segundo que ele passou ali teve um significado. Cada convivência teve um significado e que ele deixou uma marca profunda neles a partir de todo aquele tempo. E me lembrando disso, eu já fiz isso outras vezes, mas hoje eu resgato isso. Eu fiz uma contagem de tempo, isso a gente acha na internet, desde o dia, horário que eu nasci, até o dia em que essa palestra está sendo transmitida, dia 1º de janeiro de 2025, eu imagino que aproximadamente às 20h50 agora, eu fiz até 20h50. E eu descobri que eu vivi até hoje 1.600.511.400 segundos. Isso é o que eu vivi até hoje, nos meus 50 anos e alguns meses e alguns dias. E o que foi cada um desses anos, desses meses, desses dias? Cada segundo desses é uma oportunidade. E muitos segundos virão, eu ainda espero que pelo menos o dobro de tudo isso que eu já vivi, que venham ainda e que serão novas oportunidades. Que significado eu dei a cada minuto, a cada segundo, a cada instante da minha vida? E aí eu quero propor para vocês uma história para terminar. Eu, como contadora de histórias, não podia deixar de terminar essa minha primeira palestra de 2025 com uma história. E é uma história de um homem que não tinha sentido na sua vida. Ele tinha bens materiais, ele tinha pessoas, tinha família, tinha tudo, mas ele não encontrava felicidade, não encontrava sentido para a vida dele. E aí ele resolve buscar, depois de muita melancolia, muita dor, muita falta de sentido, ele resolve buscar, viajar em busca de um sentido para a sua vida.
E ele sai nessa longa jornada, conhece pessoas, vê lugares encantadores, passa por experiências bonitas, vê coisas interessantes, mas não consegue encontrar o sentido da sua vida. E passa, e passa, e passa, e viaja, e nada de encontrar o sentido. Sempre há um vazio no seu coração. Até que num determinado momento, ele vê um jardim lindo, maravilhoso, diante dele. E aí ele para contemplar aquele jardim, aquelas flores, aquelas árvores, senta debaixo de uma árvore, tem umas pedras ali, e ele senta numa daquelas pedras para simplesmente se deixar sentir ali aquele ambiente e encontrar um pouco de alívio nas suas dores e na sua melancolia. E ele percebe, para sua surpresa, que ele está num cemitério, que aquelas pedras que ele viu, tão bonitas, na verdade eram lápides. E ele, depois do susto, olha para aquelas lápides e vê que aquelas pessoas morreram muito jovens. Tinham muito pouco tempo ali de vida. E ele se surpreende. Será que aqui houve uma epidemia, houve uma guerra? As pessoas morreram tão cedo, por quê? E ele começa a olhar com mais calma cada uma daquelas lápides. Olha e vê que o tempo está marcado de uma forma diferente. Não tem datas de nascimento e de morte, tem tempo contado. Então ele vê, não tem, por exemplo, Carla Daniela, 15 de abril de 1974, e uma data que vai marcar a minha morte, né? Ele vê que tem assim, por exemplo, Ana Lúcia, 15 anos, 2 meses, 3 dias. Patrícia, 5 anos, 12 meses, 10 dias, 3 horas. Luiz Carlos, 10 anos, 11 meses, 3 dias. E aí ele vai vendo que cada pessoa tem um tempo contado, em dias, meses, anos, às vezes horas também. E ele fica sem saber o que fazer e vai até a cidade próxima para buscar a explicação para isso. E lá chegando, as pessoas explicam para ele, dizem, olha, realmente aqui a gente tem uma forma diferente de contar o tempo da vida. A gente, quando a pessoa nasce, ela recebe um caderno. E a princípio os seus pais e depois ela mesma vão anotando tudo o que acontece na vida, mas não datas e fatos, não apenas eventos importantes, mas aquilo que envolve alegria, que envolve sentimento, que envolve amor. Então, num determinado dia, aquela criança sorriu. Num determinado dia, quando a pessoa começa a registrar, eu estive com a minha família o dia todo e foi um dia muito feliz. Olha, eu passei 2 horas ouvindo uma música que eu amo e aquilo elevou a minha alma. Eu passei 6 meses apaixonado e isso me trouxe uma felicidade incrível. E tudo isso vai sendo anotado no caderno. Quando a pessoa termina a sua vida, o caderno é contado o tempo e esse tempo é colocado na lápide, o tempo que está ali. E aí ele parou para ver e para pensar o quanto a gente vive pouco, porque talvez aquelas pessoas que estavam ali com 8, 9, 10 anos, cronologicamente viveram 60, 70, 80 anos. Mas quanto tempo de vida efetivamente elas tiveram? E aí eu quero deixar esse convite para que a gente tenha mais vida neste ano e que a gente tenha mais vida nos segundos da nossa existência, que a gente exista menos e viva mais. E aí, para finalizar, eu quero deixar uma frase do belíssimo Guimarães Rosa, que eu amo. Ele diz assim: pessoalmente, penso que chega um momento da vida em que o nosso único dever é lutar ferozmente para introduzir no tempo de cada dia o máximo da eternidade. Que a nossa vida ecoe na eternidade e que a gente consiga fazer de 2025 um ano extraordinário. Que cada segundo conte, que cada dia seja extraordinário, que estejam contados nos registros da nossa vida, hoje e sempre. Que Jesus esteja conosco, que Ele seja o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Que sempre tenhamos Ele em nossa mente e em nosso coração, em cada momento. E lembremos que Ele está sempre conosco, sempre, sempre, sempre. E sempre estará passando. E sempre poderemos tocar essa fonte de vida eterna e receber dele tudo o que precisamos. Que assim seja. Um grande abraço a todos, um
Felicíssimo 2025 e estamos juntos, sempre. Um grande abraço e até a próxima. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando
ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.